Aperta o cinto, porque nós vamos decolar na revelação da palavra de Deus. Eu acredito que um dos meus principais trabalhos, se não o principal, é uma instrução com relação ao ensino da palavra de Deus. E se tem algo que tem queimado meu coração, é você entender que a transformação na sua vida, ela vem de acordo com aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina, através da contemplação ao Senhor. Quanto mais você o contempla, mais você é transformado. Eu acredito que a contemplação, ela nos fala a respeito de um relacionamento. Agora, é necessário que você entenda o significado da frase, ter um relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus se dá todas as vezes que você faz três coisas: todas as vezes que você ora, todas as vezes que você adora, e todas as vezes que você tem um contato com a palavra de Deus. A oração, a adoração e a palavra de Deus. Outras coisas que você faz, como jejum, como participar de uma vigília, está ligada à oração. O que é um jejum? Jejum é uma oração intensificada. Por isso que jejum sem oração é dieta, não é mover de Deus. Entende o que eu estou falando? Agora, esse espaço que nós temos, naquilo que nós denominamos de culto semanal, é um espaço onde nós recebemos instrução da palavra de Deus. E amados, eu preciso rasgar o meu coração, eu vou rasgar isso ainda mais no dia 20 de agosto, no dia do nosso curso de membresia. É que nesse lugar, nós temos a ciência de que Deus espera que nós avancemos no conhecimento da palavra de Deus, que nós possamos investir a nossa vida conhecendo e prosseguindo em conhecê-lo. Você conhece a Deus quando você mergulha na palavra de Deus, porque como eu disse, no primeiro culto da nossa história, você quer ouvir a voz de Deus? Abra a sua Bíblia e leia. Muitas pessoas têm aquela grande crise: pastor, me ensina como ouvir a voz de Deus. É simples, filho, é simples, filha. Se você ler a Bíblia, você vai ouvir a voz de Deus. Não, mas eu gostaria de ouvir a voz de Deus de uma maneira audível. Então é simples, é só você ler em voz alta a Bíblia, tranquilo. É assim que você ouve a voz de Deus. E eu gostaria muito que hoje e nos próximos 2 domingos talvez, que você entendesse o espírito daquilo que eu quero compartilhar. Existe algo que nós chamamos de uma cosmovisão bíblica. O que é a cosmovisão bíblica? Você precisa de entender a palavra de Deus como um todo. E a minha proposta hoje e nos próximos domingos é que você saiba qual é a história da Bíblia, que você saiba que a Bíblia tem uma lógica, que a Bíblia tem um raciocínio, que a Bíblia possui uma ordem cronológica dos fatos. E a ordem cronológica dos fatos bíblicos não está no sumário, no índice da sua Bíblia, porque os livros não estão em ordem cronológica. Talvez você poderia recitar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos e por aí vai. Quer que eu continue? Romanos, estou brincando. Quer que eu continue? Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, se eu errei a ordem aí, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas e Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus e Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse. Eu acho que é isso. Glória a Deus. Olha aqui para mim. Esses 66 livros não estão em ordem cronológica, mas isso não quer dizer que não exista uma cronologia bíblica. Eu vou te contar uma coisa:
esse é o tipo da palavra que você vai pôr no YouTube e vai escutar ela umas 38 vezes depois, porque eu preciso que isso entre na sua cabeça, para eu poder pregar aqui. Não tem como eu pregar aqui sobre textos variados, se você não sabe do que está sendo falado. Semana passada nós tivemos uma palavra muito abençoada do nosso irmão Mateus. Quantos foram abençoados pela palavra do Mateus semana passada? Eu fui muito. O Mateus, ele ministrou uma palavra com base em um personagem bíblico, o profeta Jeremias. Agora deixa eu te contar, o meu convite para você é que quando alguém vir aqui ministrar uma palavra sobre Jeremias, que você saiba quem é Jeremias, que você saiba de onde ele veio e para onde ele vai. Você entende o que eu estou falando? E eu vou dizer algo para você. Eu tenho um monte de coisa no meu coração que eu vou compartilhar no dia 20 de agosto. Eu quero que nós sejamos uma igreja intensa no louvor, intensa na adoração. Eu quero que nós sejamos uma comunidade vibrante. Hoje eu vibrei muito louvor, eu quero vibrar todo domingo, porque isso faz parte da nossa cultura. Mas eu quero dizer algo para você. Nós vamos cantar com muito louvor, muito forte, mas nós vamos abrir a Bíblia, nós vamos saber o que está escrito, nós vamos saber o que está falando, nós teremos raciocínios bíblicos claros. E eu quero investir, se necessário for, não só 3 cultos, mas quantos cultos necessário for, para que você entenda a ordem da palavra de Deus. Quem quer mergulhar nessa viagem comigo? Olha aqui para mim. Primeiro lugar, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra, a Bíblia é a palavra. Existem pessoas que se levantam para dizer que a Bíblia contém a palavra. Se a Bíblia contém apenas, quer dizer que existem coisas que não são a palavra. Entendo o que eu estou falando. As pessoas que falam, não, a Bíblia contém a palavra, elas estão dizendo que algumas coisas na Bíblia são a palavra de Deus, que outras não são. Então deixa eu te contar, nós não acreditamos que a Bíblia contém a palavra de Deus, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Irmãos, você precisa de entender que tudo que nós temos hoje chegou até a nossa mão pela soberania do Espírito Santo, de tal maneira que coube ao Espírito Santo preservar aquilo que seria a palavra de Deus. Um dia, eu não vou fazer isso aqui hoje, mas eu prometo que eu vou fazer, que eu quero te explicar como que a Bíblia chegou até a nossa mão, quais foram os concílios que aconteceram ao longo da história, até que nós tivéssemos então esses 66 livros canonizados, que eram então declarados como cânon sagrado. Um dia eu vou te contar essa história. Nesse dia eu vou te contar a história das traduções bíblicas, como que a Bíblia chegou até aqui a língua portuguesa, sendo preservada na sua origem. Existiram concílios para trazer a tradução bíblica. Não vou falar sobre isso hoje, porque hoje o meu intuito não é trazer uma cosmovisão apenas da Bíblia como livro, mas da história que está escrito na palavra de Deus. Mas essa outra parte eu acredito que é muito interessante, é o que nós chamamos de bibliologia, o estudo da Bíblia como livro. Nós acreditamos que todos esses livros foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, por mais que nós temos personalidades de cada autor impresso na sua redação, tudo isso foi inspirado por Deus. A palavra do Senhor diz, por intermédio do apóstolo Paulo, em sua carta a Timóteo, no capítulo 3, não precisa abrir, de que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, mas ela também não é útil só para o ensino, ela também é útil para a repreensão, para a educação da justiça. Então, em primeiro lugar, você precisa entender uma coisa: ser crente é ser o povo da palavra. Deixa eu dizer algo para você, em outras palavras, isso aqui é a igreja. Vou te contar uma coisa, esse aqui é um ambiente que todo domingo você pode convidar um visitante para estar aqui, para que a vida que flui nesse lugar mexa com aquela pessoa, porque deixa eu te contar uma coisa,
existe poder no ambiente. Se você vai para uma boate, existe poder naquele ambiente. Existe um poder de sedução para o pecado. Existe um poder de atração para o pecado. Se você vai num shopping, existe o poder do consumismo naquele ambiente. Você entende o que eu estou falando? Deixa eu te contar uma coisa. Se você pisa em um lugar onde Cristo é centralizado, existe um poder nesse ambiente. E aqueles que são eleitos de Deus, porque a palavra do Senhor diz que não fostes vós que escolhestes a mim, diz o Senhor, mas eu vos escolhi. Aqueles que são eleitos de Deus, quando eles pisarem aqui, eles serão atraídos por isso. Mas eu vou te contar uma coisa. Por mais que nós evangelizemos nos nossos cultos, o culto não é para quem não conhece Jesus. O culto é para quem conhece Jesus. Porque culto é a reunião do grupo de pessoas que conhecem, que são filhos de Deus, que estão adorando a Deus. Por isso eu me lembro no dia, foi a primeira vez que o Paulo César pregou no nosso culto, e já que ele está voltando, mês que vem eu vou te pôr para pregar, para a igreja ser abençoada por você. Na primeira vez ele pregou a palavra sobre adoração. É claro, né? Ele é músico, então ele tem que falar. Não, estou brincando. Ele quis tirar o lado dele, zoeiro. E ele soltou uma frase que eu achei forte, profunda. Eu não estava aqui no dia, eu estava viajando, mas eu ouvi a palavra depois. Ele disse assim: se você chegar atrasado na hora do louvor, você sabe que eu vou dizer algo, dia 20 de agosto eu vou falar sobre isso. Nós vamos ter uma cultura de pontualidade aqui nesse lugar. Sabe o que é interessante? Quando você vai, olha aqui para mim, quando você vai viajar, sabe o que é interessante? Se o avião sai 19h15, você não chega no aeroporto 19h20. 19h20 o avião já subiu, queridão. Você não chega no aeroporto 19h13. Você sabe o processo do check-in, da bagagem, etc. Quando você vai para um estádio de futebol acompanhar o maior do Centro-Oeste, está amarrado. Sabe o que acontece? Olha aqui para mim. Se o jogo é 4 da tarde, você não chega lá 4h03. Você chega muito antes. Sabe o que é interessante? Se é culto, alguns chegam tarde. Se é culto, aí, por que eu estou contando isso? Qual foi a palavra que vocês vão, eu estou fazendo uma viagem para voltar onde eu quero chegar. O que o Paulo César disse um dia? Falou: deixa eu te contar uma coisa, se você perdeu o louvor, você perdeu o culto. Se você perdeu o louvor, você perdeu o culto. Nós não estamos falando que o culto é só o louvor, mas deixa eu te falar, o louvor é aquela parte que nós estamos aqui, como filhos de Deus, cultuando a Deus. Então nós temos que ter ciência, cara, que tem um lado que eu estou aqui adorando, eu estou cultuando, e aqui eu estou recebendo instrução da palavra. Então se nós queremos ser o povo da palavra, nós precisamos ter essa ciência, de que a gente chega na hora, para viver primeiro a ênfase do culto, que é a adoração, que é nós rendermos graça a Ele. Por isso que o culto não é para o visitante, o culto não é para você, o culto é para Deus. Nós queremos ser um povo muito excelente, e queremos até receber muito bem quem está aqui, e vamos insistir nessa tecla, mas em última análise, eu não estou aqui preocupado em trazer uma experiência para você, eu estou aqui preocupado em agradar a Deus. Agora, eu preciso também de rasgar o meu coração com você, que nós precisamos receber instrução da palavra todo domingo, e para isso que eu estou fazendo essa análise com você, de você acreditar que a Bíblia é o seu manual de vida. Aqui está escrito tudo que você precisa saber. Isso aqui, não o tablet, né? Mas é porque hoje em dia Jesus, é porque eu uso uma Bíblia digital. Deixa eu te falar uma coisa, finge que isso aqui é uma Bíblia, não é dar uma Bíblia de papel, pelo amor de Deus. Ixi, ninguém tem, né? Que loucura. Precisa não. Olha aqui para mim. Vou começar a vir com uma Bíblia de papel, aleluia. Isso aqui tem que ser algo diário, todo dia aqui dentro. Você tem que ter um encontro com isso todo dia. E aqui vai ser ensinada a Bíblia. Deixa eu te contar uma coisa, olha, muitas vezes o Senhor vai nos inspirar para que nós tenhamos pregações temáticas. Hoje nós vamos falar sobre tal assunto, glória a Deus, mas vai ter muito dia que eu vou virar para você e vou falar: abre em Ruth 1.
nós vamos expor a palavra de Deus, e sua vida vai sendo transformada. Quando você ouvir as histórias que talvez você ouviu na salinha, quando você era um filho de crente, que ia para a salinha, mas o que você precisa entender, é que aqui está inserido os princípios de vida. Então olha aqui para mim, eu não estou preocupado, eu estou abrindo o coração, vão ser alguns domingos que eu vou abrir meu coração aqui, porque nós estamos nesse processo de alinhamento. É por isso que depois do dia 20 de agosto, sabe o que eu vou pregar? Ou no dia 21 de agosto, ou no dia 28 de agosto, eu vou começar um estudo de números, e aí você vai entender por que nós vamos começar um estudo de números aqui. Talvez pode ser que eu estou falando para pessoas que nunca abriram a Bíblia em números na vida, pois eu estou te contando, nós vamos estudar números no final de agosto para o início de setembro. Você vai entender o que vai ter a ver com a fase que a igreja vai estar vivendo. Quando eu abrir em números 1, você vai cair a ficha. Então vem comigo, você precisa entender uma coisa. Qual que é a história da palavra de Deus? Dessa palavra que agora você já reconhece, que é o seu manual de vida, que você reconhece que não apenas contém, mas que é a palavra de Deus. Então tudo que está escrito aqui, não pode ser nem diminuído e nem acrescentado, tem que ser vivido de maneira exata. Está claro isso? Olha aqui para mim, vamos lá, você precisa entender algo, e aqui eu vou começar o estudo de uma maneira propriamente dita. A palavra de Deus, ela é dividida em 2 testamentos. Alguns também vão usar a expressão em 2 alianças, porque o testamento está ligado à aliança. Então você tem o Antigo ou Velho Testamento, e você tem o Novo Testamento ou a Nova Aliança. Só daí eu preciso rasgar meu coração para você. Você precisa de entender como você olha para o Antigo Testamento. Por quê? Em primeiro lugar, porque por um lado, o Antigo Testamento também é palavra de Deus. O Senhor Jesus não disse que a palavra de Deus é só o Novo Testamento. Nenhum apóstolo que escreveu qualquer epístola do Novo Testamento não diz que Bíblia é só o Novo Testamento. Bíblia é o Antigo Testamento também. Diga amém por isso. Eu falo porque senão tem gente agora que quer ignorar o Antigo Testamento. Olha aqui para mim, o Antigo Testamento é tão Bíblia quanto o Novo, está claro isso? Agora, o que você precisa de entender? Que hoje você não está no regime da antiga aliança, hoje você está no regime de uma nova aliança, de um novo testamento. Algo aconteceu que dividiu a história da humanidade, e também influenciou na maneira como Deus lida com a humanidade. O que acontece? Então nós temos que entender o que acontece na transição dos testamentos. O que acontece na transição dos testamentos? Jesus Cristo se faz homem e desce na terra. Obrigado por 3 améns. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, eu quero que você vá dando glória a Deus, eu quero que você vá glorificando, eu quero que você vá dizendo aleluia. Pode aumentar o teclado, Tulhão, se dá microfonia aqui, o Lucas se vira para lá. Eu vou falando coisa básica, e isso tem que ir enchendo seu coração de fé. Jesus veio na terra. Come on. Olha aqui para mim. Ei, e ele vem, e agora ele estabelece uma nova aliança. Essa nova aliança, ela foi expressa no momento que ele partiu o pão com os discípulos, no cenáculo do templo, na última ceia, naquele que foi o último evento que ele fez antes de ir para a cruz. E o autor de Hebreus fala que a consumação dessa nova aliança é Cristo pendurado no madeiro. Por que é Cristo pendurado no madeiro? Porque Cristo só nasceu para morrer, então ele cumpriu o propósito. Todavia, você tem que lembrar de uma coisa também: tudo que está escrito em Mateus, Marcos, Lucas e João, antes de Cristo morrer, não está na sua Bíblia no Antigo Testamento. O Novo Testamento não começa no capítulo da morte, o Novo Testamento começa no nascimento de Jesus. Então também não tem essa conversa
de o que Jesus falou antes da morte é velha aliança. Isso está no Novo Testamento. E embora esse é um argumento simplista, eu poderia trazer argumentos profundos se esse fosse o tema de hoje, mas não é. E não importa a maneira como você, para aqueles que são teólogos de plantão estão aqui me ouvindo, existem, os dispensacionalistas, existem os aliancistas. Pastor, nem sei o que é isso, fica de boa, algum dia nós vamos ensinar isso para você em algum curso. Mas o fato é que tanto os dispensacionalistas quanto os aliancistas vão concordar com o fato de que quando Jesus veio o rolê mudou. De quando Jesus veio existe uma nova aliança ou uma nova dispensação. Está claro isso? Existe uma nova maneira de viver. Vem cá todo mundo. Então, ou seja, o antigo, diga assim, o Antigo Testamento é tão Bíblia quanto o Novo Testamento. Está claro isso? Primeira informação. Segunda informação, diz assim, vem cá, repita assim comigo, fala assim: hoje eu não estou na antiga aliança. Diga assim: hoje eu estou na nova aliança. Presta atenção, eu disse para você que a nova aliança foi inaugurada, então, com esse evento de Jesus estar aqui na terra. Você precisa de entender algo, que por isso que agora nós precisamos de ter muito zelo em como interpretar o Antigo Testamento. Precisamos ter entendimento de como nós vamos aplicar o Antigo Testamento. Eu vou te dar um exemplo. Hoje eu estava preparado também para ministrar uma palavra que essa semana estava queimando muito no meu coração. Mas por que eu não preguei? Porque ela está no livro de Números, e eu vou aproveitar então no segundo semestre o estudo de Números para falar sobre ela, que é Números capítulo 6. Números capítulo 6 é aquilo que nós chamamos de o voto do nazireado, ou o voto do nazireu, que é falar sobre ser um nazireu de Deus, ser alguém consagrado a Deus. No estudo de Números eu vou falar sobre isso. Agora, por exemplo, como que alguém era nazireu de Deus lá no Antigo Testamento? Ele não podia ter contato com nenhum produto que viesse da uva, ele não podia tocar em nenhum cadáver, tocar em morte, e ele não podia cortar o cabelo. No Novo Testamento, existem os nazireus de Deus? Será que Jesus foi um nazireu de Deus? Será que existem homens hoje consagrados a Deus? Você fala, sim, pastor, certamente. Agora, como que um nazireu de Deus do Novo Testamento vive? Aí eu pergunto, a gente vai na barbearia, né? Dá um tapa no visu. Então quer dizer que eu não sou um nazireu de Deus porque eu corto o cabelo? Você está entendendo o que eu estou falando? Deixa eu te dizer algo. Você vai entender que todos os princípios do Antigo Testamento, eles são vivos e eternos. Porque você tem que olhar para a lei, entendendo o que está por detrás daquele mandamento. Por exemplo, se nós fôssemos estudar Levítico, nós não vamos ainda. Em Levítico nós temos, por exemplo, a lei da comida, aonde alguns animais não poderiam ser comidos. Hoje, nós podemos comer. Atos capítulo 10, nós vemos aquela cena muito clara, que Deus então resolve a questão da lei da comida. Agora, por que no Antigo Testamento tal animal era considerado impuro? Deixa eu te explicar. Existe um significado, existe um porquê, existe uma aplicação para nós hoje. Nós precisamos de entender como estudar o Antigo Testamento. Nós precisamos de entender que os princípios, eles são eternos. Muitas coisas não são agora vividas de maneira literal, mas são vividas com o espírito do princípio. Está claro? É por isso que você não vive debaixo da lei. A grande questão é que Deus agora nos dá uma nova lei. Jesus falou no Sermão do Monte: novo mandamento vos dou. Olha qual foi a palavra que ele usou: mandamento. Tem gente que pergunta assim, pastor, existe mandamento na nova aliança?
quero te contar, palavras de Jesus: novo mandamento vos dou. Agora, você vai entender que na nova aliança, tudo é mais profundo do que na velha aliança, porque não é só o fazer, é viver debaixo do motivo daquilo que era feito. Vou repetir, pedir sua atenção. No Antigo Testamento as pessoas faziam algumas coisas. No Novo Testamento, Deus requer que nós vivamos com a realidade do motivo pelo qual algo era feito no Antigo Testamento. Eu tenho certeza que teve gente que entendeu e teve gente que não entendeu. No Antigo Testamento as pessoas faziam. No Novo Testamento as pessoas vivem com o espírito, com o motivo de o porquê que aquilo era feito. Você precisa de entender a história da Bíblia. Eu estou primeiro conceituando essa questão dos testamentos, para a gente entrar agora em algo mais profundo. Eu vou começar aqui um panorama geral, e obviamente eu não vou terminar hoje, de cada grupo de livros da Bíblia. Então olha aqui para mim, eu recitei que a Bíblia possui 66 livros. Quantos livros? Diga aleluia, diga glória a Deus. Você não está vibrando junto comigo, falando coisas básicas, aleluia. Esses 66 livros, como eu acabei de mencionar, eles são divididos então no Antigo e no Novo Testamento. Dos 66, 39 estão contidos no Antigo e 27 estão contidos no Novo. Agora, além da divisão por testamentos, existe uma divisão por grupos de livros. Diga assim, além da divisão testamentária, diga mais alto, existe uma divisão de grupos bíblicos. Olha aqui para mim, existem 10 grupos de livros bíblicos. O primeiro grupo é o Pentateuco, o segundo grupo são os livros históricos, o terceiro grupo são os livros poéticos, o quarto e o quinto são os livros proféticos, profetas maiores e profetas menores. Porque dos 10 grupos, 5 são do Antigo Testamento e 5 do Novo. Os 5 grupos do Novo são os Evangelhos, o livro histórico, assim como existem os livros históricos do Antigo, que são 12, no Novo Testamento você tem um livro histórico. Depois você tem as epístolas paulinas, as cartas deixadas por Paulo, tanto dirigidas a pessoas ou a igrejas, e você tem as epístolas gerais, que foram cartas escritas por outros apóstolos, e você tem por fim o livro profético, que é o livro de Apocalipse. Ele é apenas um livro, mas ele é chamado de um grupo de livros bíblicos, assim como o livro de Atos é só um, mas é um grupo inteiro. Olha aqui para mim, alguns teólogos vão dizer que são 11 grupos de livros. E aí você falou, pastor, mas você falou que são 10. São 10 ou são 11? É porque alguns teólogos, eles pegam as epístolas que Paulo escreveu a pessoas, como as epístolas que ele deixou, as duas para Timóteo, a epístola que ele deixou para Tito e a epístola que ele deixou para Filemon, e chama esse grupo de epístolas pastorais, que foram cartas deixadas a pastores. Agora, você pode falar que são 11, falando das epístolas pastorais, ou você pode falar que são 10 grupos. Por quê? Porque todas as epístolas pastorais da Bíblia foram escritas por Paulo. Então todas as epístolas pastorais também são epístolas paulinas, escritas por Paulo. Você está comigo? Mas para finalizar o culto de hoje, eu vou falar apenas um entendimento básico sobre o primeiro dos 10 grupos. O primeiro grupo é o grupo de livros que nós intitulamos de Pentateuco. Penta, todo mundo tenta, mas só o Brasil é penta. Penta faz referência ao número 5, está claro isso? Por quê? Porque é um grupo composto por 5 livros, e são 5 primeiros livros bíblicos: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Presta atenção, esse grupo de livro, ele também é chamado de lei. Por quê?
Porque esses 5 livros foram escritos por Moisés. Moisés é o autor dos primeiros 5 livros da Bíblia. E você sabe que lá em cima do Monte Sinai foi um evento simbólico, onde Deus deu a lei a Moisés. A lei, então, chamada de lei mosaica, ela está descrita nos 5 livros escritos por Moisés. Os judeus chamam o Pentateuco de Torá. O que é o Torá de um judeu? É, literalmente, os 5 primeiros livros da minha Bíblia, da sua Bíblia, da nossa Bíblia. Porque, de fato, é a religião que Deus estabeleceu. Deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que Deus criou uma religião? A lei é a única religião criada por Deus. Agora, quando Cristo veio, ele então finaliza o judaísmo e ele institui o cristianismo. Por isso que eu e você agora não pautamos a nossa vida mais por aquilo que está recomendado na Torá. Lembra de uma coisa: não pautamos no fazer, mas nós vivemos de acordo com a motivação daquilo que foi deixado. Você está comigo? Agora, você precisa entender algo. Esses 5 livros, eles seguem uma história que aconteceu. E eu vou finalizar, e eu preciso que você venha comigo. Todo time de adoração pode subir e pode ministrar ao Senhor enquanto eu conto essa história. O primeiro livro é o livro de Gênesis. O próprio nome já nos remete a Gênese. O que significa a palavra Gênese? Início, começo. O livro da Gênese humana, ou o livro de Gênesis, ele simboliza então o início da história terrena, o início da terra. Nós já estudamos aqui na nossa igreja o livro de Gênesis, no 2º semestre do ano passado, e todo o nosso estudo está no nosso canal do YouTube. Eu recomendo, caso você não tenha assistido, presta atenção. No livro da Gênese da terra, nós temos então, desde o capítulo 1, Moisés relatando como foi o processo da criação da terra. Depois de relatar o processo da criação da terra, no 6º dia que a terra foi criada, Deus então resolve criar um ser que seria diferente de todos os seres já existentes antes desse dia. Existiam seres angelicais, mas Deus resolve criar um ser à sua imagem e semelhança. Oh, tem gente que captou o espírito da coisa. Leandrinho, vem comigo, deixa Deus te usar. Olha aqui para mim. Gente, Deus então, além de criar a terra, cria o homem. E aí, é importante que você entenda e tenha a cosmovisão bíblica das coisas, para você entender que aquilo que está escrito na Bíblia é aquilo que Deus espera de você. Então, por exemplo, qual foi o dia que Deus criou o homem? No 6º dia. O que Deus fez nos 5 dias anteriores? Criou tudo que há na terra. Para te ensinar algo, o homem só foi criado depois que tudo estava pronto. Então, quer dizer que isso, um dia eu falei e teve uma pessoa que achou que eu estava mencionando com relação à glória. Nada tem, olha aqui para mim, nada tem a glória levada ao homem. Toda a glória é de Deus. Mas Deus criou todas as coisas da terra para a sua glória, para desfrute humano, para desfrute do homem. Por isso que Deus colocou o homem na terra, depois que todas as coisas haviam sido criadas. Você está comigo? Agora, Deus então esperou algo do homem. Deus esperou 2 coisas do homem. Aquilo que Deus esperou no livro de Gênesis é aquilo que Deus continua esperando de você hoje. Deus espera 2 coisas de você. Deus espera, em primeiro lugar, que você tenha relacionamento com Ele, porque a palavra do Senhor diz que quando Deus colocou o homem na terra, ali no jardim, no Éden, a palavra do Senhor fala que todos os dias Deus vinha ter com ele, todos os dias Deus aparecia com o homem, para que o homem desfrutasse da presença de Deus. Então você tem um mandamento diário, todos os dias você precisa de desfrutar da presença de Deus,
Todos os dias você precisa ter um tempo com Deus. Se tem algum dia que você não tem um tempo com Deus, quer dizer que você não está vivendo o motivo pelo qual você existe na terra. Olha aqui para mim. Se você não tem tempo com Deus, você então está jogando a sua vida no lixo. Tá claro, eu tenho que desenhar. Se você fala, pastor, às vezes eu não tenho tempo com Deus, porque não dá tempo. Então quero te falar, você só está fazendo uma coisa da sua vida, está perdendo tempo. Porque esse é o motivo da existência humana. Agora, além de você ter tempo com Deus, você tem uma responsabilidade, que é aquilo que os historiadores e teólogos chamam de mandato cultural. Você precisa de cuidar da terra. Vou te contar uma coisa. Tem muito esquerdista que está tomando pautas para si, que são pautas nossas. Cuidar da terra é pauta de cristão. O cuidado da terra é necessário ser feito, e é pauta nossa. Se fosse falar sobre tantas coisas óbvias, nós temos que falar. Esse é o nosso mandato cultural. Cuidar daquilo que Deus criou, para que o nome dele seja glorificado. Agora presta atenção. Além disso, Deus virou para o homem e falou assim: ei, eu quero que você entenda algo. Você é abençoado. Sabe o que é interessante? Olha aqui para mim. Jesus Cristo ainda não tinha vindo, mas a primeira coisa que o Senhor disse para o homem, você sabe qual foi a primeira coisa que Deus falou para um ser humano na terra? Qual foi a primeira? Perdão, não é a primeira coisa que Deus falou, mas é a primeira coisa que Deus fez. Você sabe qual foi a primeira coisa que Deus fez com o homem? Não precisa abrir Gênesis capítulo 1, verso 28. Deus os abençoou e disse-lhes, olha aqui para mim, antes de Deus dizer qualquer coisa para você, Ele sempre te abençoa. Antes de Deus falar o que você tem que fazer, Ele já te dá uma promessa de que você é abençoado para fazer o que Ele vai te mandar fazer. Você é abençoado para fazer aquilo que Deus vai te mandar fazer. Então quero que você entenda uma coisa: a bênção de Deus não é algo que você faz para merecer. A bênção de Deus é algo que você já tem para fazer o que Ele quer que você faça. Diga assim: eu sou abençoado. Por quê? Porque essa foi a primeira coisa que Deus fez com a humanidade. Ele abençoou. Tem gente que hoje não vive na bênção de Deus? Tem. Por quê? Por causa do pecado. Porque o pecado foi um problema, que eu vou te contar domingo que vem. O pecado gerou um problema, mas eu e você, que nascemos de novo, deixa eu te dar uma notícia, nós voltamos para a posição original. Quem nasceu de novo, volta para o Éden. Quem nasceu de novo, volta para a vida inicial. Quem nasceu de novo, zero marcador. Quem nasceu de novo, dá um restart. Deus abençoou e disse: sede fecundo, multiplicai e enchei a terra. Por quê? Porque Deus não queria só uma pessoa, Deus não queria só um indivíduo, Deus queria um povo, Deus queria uma nação. Olha aqui para mim, ei, se você pega o que eu estou falando em Gênesis 1, 28, você já entende por que o primeiro livro fala sobre um assunto e por que o segundo livro da Bíblia fala sobre outro assunto. Seguro que eu vou te falar. Deus falou: ei, você é abençoado, isso tem a ver com você, mas você tem um propósito, gerar filhos. Por quê? Porque eu preciso que você entenda algo. Existe um lado da vida cristã, que é o lado individual da vida cristã, é o seu lado do relacionamento com Deus. Mas existe um outro lado da vida cristã, que tem a ver com a missão do cristão, que é formar um povo, que é gerar filhos para Deus, tanto naturais quanto espirituais. Olha aqui para mim,
o cristianismo, a vontade de Deus para o ser humano, está ligada a duas coisas: a viver o aspecto individual e a viver o aspecto coletivo. Por isso que não existe cristianismo sem igreja. Por isso que você não serve a Deus sozinho na sua casa. Se alguém te falou que você serve, ele está mentindo para você. Olha aqui para mim. Sabe o que é louco? Para você entender, o primeiro livro da Bíblia vai falar sobre indivíduos: Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José. Mas o segundo livro da Bíblia não fala sobre indivíduo. O segundo livro da Bíblia fala sobre povo. Olha aqui para mim. O livro de Gênesis é um livro de experiências individuais, mas o livro de Êxodo é o livro que conta a experiência de um povo. É um livro de experiência coletiva e não um livro de experiências individuais. Cara, você entendeu que hoje eu falei, não falei quase nada? Mas é só para você entender a profundidade da Bíblia, a profundidade de tudo que você tem que... Olha aqui para mim. Talvez pode ser que eu gaste o mês de julho inteiro, sei lá o que vai acontecer, mas você precisa entender uma coisa: tudo que eu vou falar nos próximos dias é uma preparação para você entender tudo que vai sair desse domingo, desse púlpito, domingo após domingo. Eu quero profetizar que Deus vai colocar no seu coração uma fome pela palavra de Deus. Deus vai colocar no seu coração uma sede pela palavra de Deus. Deus vai colocar no seu coração uma sede em conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Eu quero profetizar que nós seremos uma igreja vibrante na adoração, mas nós também seremos uma igreja apaixonada pela Santa Escritura, apaixonada pelo conhecimento da palavra de Deus. Nós seremos uma igreja que teremos revelação do aspecto individual do cristianismo, que é o relacionamento com Deus, mas nós teremos revelação do aspecto coletivo do cristianismo, que é sair por aquela porta e pregar o evangelho e cuidar dessa terra. Se você está comigo nisso, fique em pé onde você está.